E estamos de volta e agora vamos conferir aí, olha só gente, o Eric Velasque preparou um bolo muito especial para comemorar meu aniversário. E olha, ficou uma delícia. Vocês querem conferir o passo a passo desse bolo? Veja aí. Oi Mauro, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um bolo um pouco diferente. É um bolo de limão siciliano, morango e chocolate. Vai ter uma camada de brigadeiro de limão siciliano, uma ganache de chocolate e uma calda de morango que fica uma combinação fantástica. Vamos para o nosso passo a passo? Então vamos iniciar nossa receita de hoje, que é o nosso bolo. A gente vai começar fazendo primeiro a nossa massa. No bol a gente vai colocar ovos, açúcar. Aqui eu estou utilizando açúcar cristal, mas pode ser açúcar refinado também. Eu estou utilizando hoje aqui um mixer, mas você pode estar utilizando também a batedeira sem problema algum, tá bom? A gente vai bater até espumar bem esse ovo com esse açúcar. Então percebam que essa mistura está bem espumosa, né? E deu uma boa branqueada. E agora a gente vai acrescentar o óleo e vai bater essa mistura também, até incorporar todo esse óleo. Então acrescenta o óleo, bate mais um pouquinho e a gente continua acrescentando os próximos ingredientes. Então agora a gente vai acrescentar água e baunilha. Aqui eu estou utilizando pasta de baunilha, tá? Que tem um sabor um pouco melhor, mas pode estar utilizando também essência na sua casa, não tem problema. E vamos misturar também esses dois ingredientes. Então depois que a gente incorporou a nossa água e nossa baunilha, a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Lembrando que agora nesse processo a gente não bate muito, somente para incorporar mesmo a farinha. Então incorporei bem a nossa farinha, percebam que não tem nenhum grânulo de farinha, está bem incorporado. E agora com uma espátula a gente vai acrescentar o nosso fermento químico. E agora a gente mistura delicadamente, sem bater muito esse fermento, somente para incorporar bem nessa massa. Então agora a gente vai colocar nossa massa numa forma untada, eu só passei um pouquinho de manteiga. O bacana é que a gente pode fazer duas formas dessa pra gente conseguir cortar o nosso bolo e depois fazer umas fatias melhores pra gente conseguir rechear ele, tá? Então faço duas formas que daí você não tem perigo de demorar muito pra assar esse bolo também. Então vamos lá colocar mais ou menos até a metade dessa forma. E agora esse resto a gente faz mais uma assadeira pra gente poder montar nosso bolo depois. Então nosso bolo vai pro forno a 180 graus por mais ou menos 25, 30 minutos. Então enquanto a massa do nosso bolo vai assando, a gente vai fazendo nossos recheios, que vamos começar fazendo pelo brigadeiro. Primeiro na panela a gente vai acrescentar o leite condensado, creme de leite, manteiga e aqui a gente vai utilizar as raspas de limão siciliano. Lembrando que a gente tem que utilizar as raspas e não o suco, tá? Se utilizar o suco vai acabar talhando o nosso leite condensado e o nosso creme de leite. Então o que vai dar sabor no nosso brigadeiro vai ser as raspas. Outra dica importante, cuidado para não raspar a parte branca do limão, somente a casca amarelinha mesmo. Não raspe muito a parte branca, senão vai amargar o nosso brigadeiro. E agora a gente vai ligar o nosso fogo e cozinhar esse brigadeiro até desgrudar do fundo da panela. Então esse é o ponto do nosso brigadeiro, percebam que ele está bem cremoso, que a gente colocou creme de leite, né? E ele está desgrudando o fundo da panela, ó. Então esse é o ponto do brigadeiro. Então agora a gente vai desligar e vai reservar para esfriar. Então aqui eu tenho o chocolate meio amargo derretido, eu somente derreti no micro-ondas 30 segundos mexe, 30 segundos mexe, até derreter totalmente o chocolate. E a gente vai acrescentar o leite condensado para a gente fazer um fudge. Esse fudge vai ser a contenção do nosso recheio, é o que vai segurar o nosso recheio cremoso dentro do bolo. Então coloco o leite condensado e agora com o fouet a gente vai misturando. Então vamos fazer nossa geleia de morango com aceto balsâmico, que vai ficar junto na camada de chocolate, junto com a camada de limão siciliano. Na panela vai entrar o morango, aqui eu estou utilizando o morango congelado, tá? Açúcar cristal, ou pode ser açúcar refinado também, não tem problema. E aqui para dar acidez, em vez de utilizar limão, eu vou utilizar aceto balsâmico, tá? Vinagre balsâmico. Liga esse fogo e a gente vai aquecer até formar uma geleia, tá? Ele vai engrossar, a fruta vai desmanchar, o açúcar vai caramelizar e vai formar uma geleia de morango. Enquanto a nossa geleia de morango vai apurando, a gente vai fazendo a nossa ganache de chocolate. Então aqui eu tenho o chocolate meio amargo derretido também, lembrando que é o mesmo processo. 30 segundos no micro-ondas mexe, 30 segundos mexe até derreter totalmente. E eu vou acrescentar nesse daqui creme de leite para fazer uma ganache. Como é uma ganache cremosa, a gente vai esfriar essa ganache, essa mistura de chocolate com creme de leite. E depois que tiver fria essa ganache, a gente vai bater com um doce de leite para ficar bem cremoso. Então nossa ganache já saiu do freezer, está bem geladinha. E a gente vai acrescentar agora o doce de leite e vai bater essa ganache. Lembrando que é importante pegar um doce de leite cremoso, para você conseguir uma cremosidade e uma textura legal nessa ganache também. E agora a gente vai incorporar esse doce de leite junto com essa ganache e misturar bem. Então nosso bolo saiu do forno, esperei esfriar um pouquinho, retirei da forma e agora eu vou cortar esse bolo, tá? Eu costumo utilizar para cortar uma faca de serra de pão normal, tá?
Se você quiser cortar, se você tem costume de cortar em casa com barbante ou outra coisa, também fique à vontade, tá? O que que eu faço? Eu vou pegando essa faca, vou girando e vou marcando esse bolo primeiro. Cortando bem levemente e girando, até conseguir contornar o bolo inteiro. Contornei o bolo inteiro, eu venho com a faca reta e vou cortando o meu bolo. E assim eu tiro uma fatia do meu bolo perfeita. Então reserva essa fatia, vou colocar aqui no balcão e vou cortar mais uma fatia. Viro aqui para conseguir cortar e nivelar mais fácil. Mesmo processo. Vou marcando, vou girando meu bolo até conseguir completar a volta inteira aqui e conseguir passar a faca reta. Ó, passei reto de novo, venho com a faca retinha e corto. Retiro outra fatia do meu bolo perfeito. Como eu assei duas massas, aqui também eu vou cortar mais uma fatia do meu bolo também. Então eu vou fazer mais uma fatia aqui pra gente ter dois recheios. Mesmo processo, vai girando, vai cortando. Deu a volta inteira, passa a faca reta e tira mais uma fatia. Então aqui eu tenho 3 fatias para mim conseguir montar o meu bolo depois. Então vamos começar a montagem do nosso bolo. Eu vou pegar o primeiro disco e vou colocar aqui. Aqui eu estou utilizando um disco de papelão, mas você pode montar num prato normalmente, tá? Então eu coloco aqui um disco de bolo. Venho aqui, coloco o meu aro pra gente montar dentro desse aro, tá? Isso é super importante também para você ter um bolo bem perfeitinho, com as camadas bem perfeitas. Uma coisa interessante também aqui, esse bolo vai ser um bolo que a gente vai comer rápido, tá? Então, não vai demorar muito tempo pra gente degustar ele. Então eu não vou fazer calda para molhar, mas você pode fazer uma caldinha de açúcar para molhar, ou tem a avó que molha com refrigerante, né, com guaraná, ou também uma mistura de água com leite condensado, ou dá para você molhar um pouco seu bolo. Num saco de confeitar com bico liso perlé, eu coloquei o nosso fudge, que é a mistura de chocolate com leite condensado que a gente fez antes. E agora a gente vai contornar esse aro com esse fudge, ó. O que é esse fudge? Ele vai fazer a contenção do meu recheio, então ele vai segurar o meu recheio para o meu recheio não vazar, tá? Fiz essa contenção de recheio, primeira camada que eu vou fazer agora vai ser de chocolate. Então eu vou vir com a nossa ganache de chocolate bem cremosa e vou colocar aqui no centro. Pode colocar toda essa ganache. Coloquei essa ganache, vou espalhar, pode ser com uma colher mesmo, até encostar na nossa contenção de recheio, ó. Aqui eu tô utilizando uma bailarina para conseguir facilitar aqui o processo de girar esse bolo, tá? Mas também dá para montar sem a bailarina tranquilamente. Coloquei aqui a minha ganache, vou vir com uma camada agora de geleia de morango. Então veio com a geleia de morango e vou espalhar aqui para ficar alguns pedaços de morango, um pouco de geleia misturado nessa ganache. Lembrando que esse morango vai nessa camada e vai na outra camada também, tá? Então a gente vai dividir aqui na metade essa geleia. Então coloquei nessa camada, venho agora com a minha próxima massa, coloco aqui em cima e pressiono um pouquinho, ó. Pressiono aqui para pegar a contenção de recheio. Se no caso fosse demorar um pouquinho para comer esse bolo, o que que eu faria agora? Regaria com uma calda ou com um pincel ou com um borrifador. E agora eu venho de novo com o meu fudge para fazer a contenção de recheio. Mesmo processo, ó. No lateral do aro, vou pressionando, vou girando a minha bailarina, completando aqui com a minha contenção de recheio. E fechei aqui, posso dar uma apertadinha para aderir bem esse fudge. E agora eu vou vir com o meu brigadeiro de limão siciliano. Coloco o brigadeiro de limão siciliano aqui, todo o brigadeiro também, bastante recheio. É importante que essas camadas de recheio sejam generosas também, então é importante que tenha um bom recheio também. Esparrame aqui também até a contenção do meu recheio. Agora a gente vai vir mais uma vez com a nossa geleia de morango e esparrama aqui em cima. Coloquei a geleia de morango e venho com a última parte do nosso bolo agora, que é a parte de cima, que na verdade, só para lembrar, é a parte de baixo da nossa forma que tem que ficar em cima do nosso bolo, né? Para ficar um bolo bem lisinho e uniforme. Coloquei a última parte, dou uma boa apertada, uma boa nivelada, percebo que ficou bem certinho no meu aro, tá? Então pressiono bem e agora esse bolo vai pro congelador por meia hora, para depois a gente poder decorar esse bolo. Então agora eu vou bater um chantilly pra gente fazer um semi-espatulado do nosso bolo. Então eu vou colocar aqui no bowl o chantilly. Eu gosto de trabalhar com chantilly industrial, mas lembrando que o chantilly de boa qualidade, porque ele é
termoestável. O que acontece que é termoestável? Se eu deixar esse bolo fora da geladeira, ele vai durar por muito mais tempo. Se eu bater uma nata fresca e espatular um bolo, o que vai acontecer se deixar nesse tempo quente? Ele vai derreter meu bolo, tá? Então é importante trabalhar com um chantilly termoestável que consegue segurar um pouquinho mais a temperatura sem estragar o meu bolo. Vou colocar as gotas de corantes aqui no nosso chantilly. Eu quero deixar uma cor cinza, meio azuladinho, como vai ser um bolo masculino, vai ficar bacana essa cor, tá? Então eu tirei nosso bolo do freezer. Eu deixei no freezer por uma meia hora, somente para ele estruturar bem esses recheios, pra gente poder depois confeitar e decorar, tá? Importante, uma dica bem legal também, se você quiser fazer essa massa um dia antes e montar no outro dia, também é bem legal, que dessa massa descansa bem, esfria bem e você consegue montar mais fácil. Mas se não, espere esfriar bem e monta seu bolo também, tá? É importante sempre gelar bem para você conseguir desenformar. Aqui eu vou utilizar um maçarico para você tirar esse aro, tá? Que eu montei aqui dentro do aro. Mas você pode também estar esquentando a mão ou passando uma faquinha bem devagar na lateral desse aro que você consegue tirar também. Então a gente vai passando, daqui a pouco a gente testa ver se desgrudou todo já desse aro. Se perceber que não desgrudou, a gente passa mais um pouco o maçarico. Cuidado na hora de puxar para não desmontar o bolo, vai puxando com delicadeza e a gente consegue retirar o nosso aro aí e ter um bolo bacana. O que a gente faz agora? Eu vou pegar uma espátula e vou passar levemente só para nivelar bem esse recheio. Ó, só para dar uma alisada nesse recheio. Percebam que se eu quisesse fazer um naked cake aqui, ó, eu poderia somente jogar um açúcar e montar com frutas ou decorar com chocolate ou algum doces. Aqui em cima eu tenho naked cake. Mas a gente vai fazer um semi-naked, a gente vai passar uma camada leve de chantilly em cima. Então agora vamos espatular o nosso bolo, tá? Então aqui meu bolo saiu do freezer e agora eu vou passar o nosso chantilly. Começo em cima colocando o chantilly e depois eu vou descendo esse chantilly na lateral do bolo, tá? Então, começo aqui em cima, que eu tô com uma espátula. Como eu quero semi-naked, né, semi-espatulado, eu vou passar uma camada de chantilly e depois eu vou retirando ela, tá? Então eu passei aqui uma camadinha mais grossa e vou começar a descer no lado desse bolo agora. Aqui eu utilizei a espátula grande para passar. E para passar na lateral eu vou usar uma espátula um pouquinho menor. Então aqui agora eu vou descendo com esse chantilly. Se precisar eu vou pegar mais chantilly. E depois a gente vai espatulando e nivelando esse bolo e retirando o excesso. Como a moda agora é esses bolos semi-espatulados com uma camada mais fina de chantilly, não é aquele chantilly grosseiro, aquele chantilly grosso que chega a enjoar, chega a ser enjoativo. Eu particularmente gosto bastante dessa tendência de semi-espatulados, semi-nakeds. Então eu vou colocar o chantilly e depois eu vou retirar esse excesso de chantilly para não deixar tão grosso. Esse é o processo de semi-naked, tá? O semi-espatulado. Então tá aparecendo um pouco o meu recheio, tá aparecendo um pouco minha massa e uma camada bem fina de chantilly. Então, como eu quero fazer um bolo bem diferente, eu vou colocar um espumante no meio desse bolo, eu vou utilizar um aro para cortar, tá? Então eu vou vir com esse aro aqui e vou cortar o meu bolo. E eu vou tirando aqui o meu bolo. Tiro um pedaço e depois eu venho com a ajuda de uma faquinha e uma colher, eu vou tirando a outra parte até eu conseguir chegar no fundo da minha forma. Então aqui no borrifador eu coloquei um pouco de álcool, pode ser cachaça, vodka, qualquer álcool, e coloquei um pouquinho de pó para decoração de bolo, aqueles pós dourados, pós prateados, tá? E eu vou fazer uma leve decoração, leves espirradas aqui no bolo. Então agora eu vou colocar o espumante no meio do bolo. E agora para decorar eu vou colocar uns chocolates. Então aqui eu fiz uma ganache com chocolate branco, creme de leite e um pouquinho de corante preto também que ficou um leve cinza. E eu vou dar uns pingos aqui também no bolo. Então está pronto o nosso bolo de limão siciliano, morango e chocolate. Mas perceberam que tem uma coisa bem diferente aqui nesse bolo? Eu coloquei um espumante. Por que será que tem esse espumante nesse bolo, né? Porque esse bolo é especial para uma pessoa muito querida, um amigo meu que a gente trabalha desde 2014, tem a primeira gravação ainda, eu pedi pro Rodrigo colocar para vocês uma imagem aí, nossa primeira gravação, e a gente tem essa parceria até hoje, um amigo que eu amo de paixão, e esse bolo aqui é pro Mauro Piscini, né? Não podíamos deixar passar em branco, ele que é acostumado a fazer festa para bastante gente, tá rodeado de amigos, e nessa época que nós estamos agora de quarentena não dá para fazer isso e não podia passar em branco, então esse bolo vai lá pro estúdio, vou levar agora lá pro estúdio pro Mauro, porque ele merece, porque é aniversário dele. Parabéns, Mauro, felicidades, muitos anos de vida, continua sendo esse ser iluminado e querido por todos. Um grande abraço. Tô indo aí, tô chegando aí.
show de bola, né? Eric, muito obrigado aí pelo carinho. Ele levou o bolo pro estúdio, sim, só que lá do Ver Mais, na quinta-feira, no dia do aniversário, né? Mas muito obrigado, Eric. Espero que vocês em casa tenham gostado também. E olha, ficou delicioso. E falando em bolo de aniversário, então vamos começar a dar parabéns para os aniversariantes desse sabadão aí, né? Dia 4 de abril. Quero mandar um abraço muito especial para Ângela Sartori, aí na foto, né, com seu filhote. Ângela, um abração. Rafael Giovanni, aí na foto com a Jéssica Carvalho. Rafael, vamos pagar umas pizzas aí pra gente comemorar esse aniversário. Pode mandar aqui pra casa, hein? Abraço, Rafael. O Diego Alves Batista, aí na foto com a Viviane. A Cristiane Michele Gabardo. A Keia Tonin, grande fotógrafo. Keia, um beijão. O Rodrigo, aí na foto com a Karina, também aniversariante de hoje. O Ailton Júnior, né? Ele que é gerente do Bourbon lá de Foz do Iguaçu. Um abração, Ailton. O Pedro Davidoff, aí na foto com a Ana Luísa. O Bruna Fulham, também aniversariante, aí na foto com Emerson Darini. O Thiago Pazzi, lá da cidade de Cascavel. E um beijo muito especial para Virgínia Mostanher. Não tem a foto dela aí, mas Virgínia, um beijão, muitas felicidades. Agora vamos para os de domingo, aí, dia 5 de abril. Um abraço muito especial para o José Souza. José, um abração. O Odair Ramos também. O Carlos Alberto Gato, aí na foto com a Graziele Reimann Gato. Um abraço, Carlos. Lucas Crespan também. A Marilene Miola. O Marcelo Marques, lá do Rio de Janeiro. A Érica Yumi Murakami, aí na foto com seu filhote Eric. Érica, um beijo, viu? Muitas felicidades. Estou com saudade de você também, viu? O Leandro Ramos, aí na foto com seu filhote. A Cunico Maeda, aí na foto com a sua filha Cíntia, né? Cunico, um beijo, muitas felicidades. O Marcos Soares também. A Lúcia Goldman também, aniversariante de hoje. O Wilson Alexandrino. Wilson, tudo de bom, viu? Muitas felicidades. Um beijo muito especial para Fernanda Novak também. Fernanda, um beijo. E um beijo muito especial, aí também a gente não tem a foto aqui, mas para Anne Della Costa. Anne, um beijo, muitas felicidades. E parabéns para você, aniversariante, que acompanha a gente nessa tarde aqui. Um abraço muito especial. E se perdeu o nosso programa, www.ligadoemvocê.com. Se quiser interagir com a gente, Mauro Piscini, @mauropiscini.com.br. Gente, fica com Deus e até sábado que vem aqui no Ligado em Você. Até mais. Tchau, tchau.